Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, foi bom estar aqui na casa do Senhor. Hoje nós vamos terminar esse estudo da carta aos Romanos. E graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Vamos ver se já no próximo mês já começamos ali a carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, né? E assim vamos até o Apocalipse. Vamos ver se a gente chega até o Apocalipse antes de Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Nós paramos na última sexta, que nós estivemos aqui trabalhando esse texto. Paramos ali no capítulo 12, né? Paramos no capítulo 12. Nós fomos até o versículo 8 do capítulo 12, né? E hoje nós vamos seguir a partir do versículo 9. E eu pretendo ir até o final. Em nome de Jesus, Deus nos dê graça para chegar até o fim. E o capítulo 12, né? O apóstolo Paulo, ele inicia trabalhando a ideia de culto, né? Culto a Deus. Então a nossa vida é a oferta agora que é apresentada a Deus em culto a Ele, como era realizado no Antigo Testamento, né? Então ele vai trabalhar agora a vida cristã como uma oferta ao Senhor. A vida cristã ela deve ser dedicada a Deus. A vida cristã ela deve ser colocada no altar de Deus, né? E dessa maneira nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. E aí ele fala sobre a graça que vem sobre essa vida cristã, né? Quando ela é dedicada a Deus, e que essa graça ela dispensa sobre o crente dons. E aí ele vai elencar alguns dons aqui do verso 3 ao verso de número 8. Ele vai elencar alguns dons espirituais que são conferidos ao crente pela graça, para que o crente viva essa vida, né, de dedicação e de entrega como uma oferta ao Senhor. Oferta essa que ele chama aqui no texto de sacrifício vivo. Aleluia. E aí ele fecha esses dons aqui eles não são conclusivos, eles são indicativos, tá? Eles são indicativos. Esses dons de Romanos 12, os dons de 1 Coríntios capítulo 12 também, Efésios capítulo 4, eles são dons indicativos, eles não são conclusivos, irmãos, tá? Eles não são conclusivos. Então, pode ser que existam dons espirituais, né? Por exemplo, eu não sei se já o Silvio estava lá na aula do canto, que o professor falou sobre a esposa dele, que Deus usa ela através do abraço. Você estava nessa hora? Tá, o professor estava falando isso, olha, a minha esposa, Deus usa ela através do abraço. Esses dias, há pouco tempo agora, nós fomos numa consagração e a irmã, que era dirigente da consagração, no final, veio dar um abraço na minha esposa. Quando ela deu um abraço na minha esposa, quando a minha esposa deu um abraço nela, ela caiu no chão, ali, oprimida. E aí a gente fica assim, né? Se a pessoa não tiver uma sensibilidade para poder ouvir, não digo nem sensibilidade, uma maturidade para poder ouvir isso, a pessoa rechaça. Não, peraí, abraço? Mas a Bíblia não fala sobre abraço. Só que os dons elencados pela Bíblia Sagrada, os dons espirituais, eles não são conclusivos, irmãos, eles são indicativos. Tem muita coisa de obra do Espírito Santo que nós não conhecemos, tá? Na Bíblia, nós não conhecemos. Então, por exemplo, o Novo Testamento, ele faz uma abordagem, basicamente, da vida de Paulo e da vida de Pedro. O Novo Testamento, basicamente, falando em relação a milagres, exceto Jesus, ele vai falar da vida de Paulo e da vida de Pedro. Basicamente é isso. E existiam ainda outros, só no colégio apostólico, existiam mais outros 10 apóstolos que saíram pelo mundo fazendo a obra de Deus também.
por vários lugares desse mundo. E sabe-se lá o que o Espírito Santo de Deus fez através da vida desses homens. Né? Nós estamos aqui hoje e nós não fazemos ideia do que o Espírito Santo está fazendo aí pelo mundo, através da vida de muita gente. E muitas pessoas que estão em outro lado do mundo, em outros lugares do mundo, não fazem ideia do que o Espírito Santo está fazendo através da nossa vida aqui. Tá? Então, os dons que a Bíblia trabalha são indicativos. Eles não são conclusivos. Então, tem muita coisa de Deus que não se deu a conhecer aqui. E nós precisamos lidar bem com essa realidade. Tá? Porque senão a gente pode rechaçar alguma coisa que é de Deus e a gente achar que não é de Deus porque a Bíblia não fala claramente a respeito daquele assunto. Tá? Então ele vai trabalhar aqui esses dons. O contexto aqui não é para mostrar que Deus é poderoso, mas é para mostrar a capacitação espiritual que Deus dá para que o crente viva essa vida de dedicação. Né? E aí, a partir do verso 9, Paulo ele vai começar a dar orientações sobre a prática do verdadeiro amor cristão. Não é? Ele vai colocar, não é, o basilar, a base, o alicerce sobre aquilo que é essa vida de dedicação a Deus. Não é? Essa vida de dedicação a Deus, essa oferta que tem que ser entregue a Deus, ela está toda ela baseada no amor. E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai trabalhar o amor cristão sobre alguns aspectos aqui nessa carta aos Romanos. Né? Então, do verso 9 ao verso 21, né, ele vai trabalhar essa ideia do amor verdadeiro, da prática verdadeira do amor. Né? Então, lá no verso 9, ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Né? Então ele vai chamar a atenção sobre essa verdade na prática do amor. O amor não seja fingido, ou seja, é possível que alguém finja amar. É isso que ele está dizendo. Mas a igreja não pode ser assim. O amor da igreja tem que ser um amor verdadeiro. Então a igreja não deve se apegar ao mal, mas a igreja deve se apegar ao bem. Não é? E aí ele vem trabalhando essa ideia, não é, a respeito de pagar o mal com o bem. Então o amor verdadeiro, ele é o amor que paga o mal com o bem, ele não paga o mal com o mal, não é? E é um amor que traz, ele vai trazer um entrelaçamento entre os membros do corpo de Cristo. Então os membros do corpo de Cristo que praticam o amor de verdade, eles estão o quê? Entrelaçados, né? Eles estão ali entrelaçados uns com os outros. E aí ele vai trabalhando essa ideia: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja que a ideia aqui é a ideia de coletividade. Aqui Paulo não está trabalhando uma ideia de individualidade. A ideia aqui é coletividade. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com os que choram. Então essa coisa de estar o quê? Entrelaçado, né? Aí o verso 16 é muito interessante. Sede unânimes entre vós. Não é? Sede unânimes, ou seja, entre vocês é preciso haver unanimidade, o mesmo parecer. Não pode haver entre vocês divisão. Não pode vocês estarem puxando cada um para o seu lado, né? Como estava a igreja de Corinto lá no capítulo 3 da primeira carta. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, é preciso haver entre vocês unanimidade, tá? Vocês precisam ser unânimes, né? E aí ele vai dar um detalhe aqui importante. Para que haja essa unanimidade, acomodem-se as coisas humildes, né? Ninguém seja sábio em si mesmo. Então, para que haja unanimidade no corpo de
Cristo, irmãos, e a verdadeira prática do amor cristão, é preciso haver humildade, não é? Se um aqui achar que é melhor do que o outro, ou em qualquer comunidade de fé, essa unanimidade não vai existir. Seja lá em qualquer coisa que for. Se um acha que é melhor do que o outro porque tem mais sabedoria, se um acha que é melhor do que o outro porque tem mais experiência cristã, se um acha que é melhor do que o outro porque tem mais bens materiais, se um acha que é melhor do que o outro porque tem maior desenvoltura na realização da obra de Deus, ou tem a maior capacitação espiritual através dos dons que Deus dá, essa unanimidade não vai existir. Então é preciso haver humildade, tá? Apegai-vos, acomodem-se às coisas humildes, não é? Tenham paz com todos, né? Ele vai dizer no verso 17, aí ele vai trabalhar essa ideia da retribuição. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quantos estiverem em vós, tenham paz com todos os homens, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É interessante que esse texto, né, dai lugar à ira, não é para que nós venhamos deixar que a ira tome conta do nosso coração, mas dai lugar à ira, Paulo quer dizer o seguinte: permitam que Deus faça a justiça. Então vocês não devem se vingar a você mesmo, ou seja, alguém que fez mal, você não deve se auto-justificar e buscar a justiça com as tuas próprias mãos. Mas deem lugar, não é? Deem lugar à justiça de Deus, porque o próprio Deus diz, e ele vai fazer uma citação aqui de Deuteronômio, não é? Minha é a vingança, Deuteronômio 13:25, se puder botar isso. Minha vingança, diz o Senhor. Tá? Então, quando um cristão ele é prejudicado por alguém, ele não deve ele mesmo se vingar. Não, pelo contrário. Ele deve permitir, quando ele diz aqui, dai lugar à ira, é nesse sentido, ó, permitam que Deus faça a justiça. Porque é Deus quem tem... 13 o quê? 13:25. Não, 13:25 não. 32:35, perdão. É aquela passagem que também diz, acho que é Irai-vos e não pequeis, né? O que quer dizer esse contexto aí? Ali é o seguinte, aí já muda um pouquinho o contexto desse irai-vos e não pequeis. O irai-vos e não pequeis é você pode até sentir algum tipo de sentimento de ira, mas não permita que aquele sentimento domine você. Ou seja, alguém que fez alguma coisa, você se irou, mas você refreia a sua ira. Porque a ideia que Tiago vai trabalhar nesse texto é que o pecado é consumado na atitude. O pecado é consumado na atitude. Então, se eu até me sinto irado, mas eu refreio a minha natureza humana, né? E eu peço perdão a Deus, não constitui pecado. O pecado só constitui se eu deixar que essa ira me domine e eu faça alguma coisa para poder prejudicar aquele que me fez mal. Essa é a ideia dentro dessa ideia de ira que Tiago vai trabalhar. A ideia de Tiago aqui é um pouquinho, está distante um pouquinho da de Paulo. A de Paulo aqui é a questão da justiça. Então, olha, não se vinguem a vocês mesmos, mas deixa na mão de Deus, porque Deus vai fazer justiça, né? Então, se alguém te fez mal, né, não faça justiça por você mesmo. Dá lugar a ira, ou seja, deixa o Senhor trabalhar. Né? Porque se essa pessoa não se arrepender, ela vai sofrer os danos e as consequências, porque ela está pecando contra Deus em primeiro lugar e mexendo com a menina dos olhos de Deus, né? Porque assim, nós precisamos entender que nós, como igreja, nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos qualquer um. Tá? É muito importante, nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos qualquer um. Então, assim, quando alguém mexe com a igreja do Senhor, essa pessoa pode sofrer danos terríveis, né? Por quê? Porque mexeu com aquilo que não deveria mexer, né? Mexeu com a igreja. Por exemplo, o irmão Diácono Charles, ele estava me contando que foi deixar o pastor Tarcísio em casa. Parou o carro, ele tem qual o nome daquele carro dele? Diácono Silvio? Oi? Agora? Não, Charles tem um carrão da Jeep. Compass, aquele Jeep Compass. Aí foi deixar o pastor Tarcísio em casa, os caras vieram assaltar
assaltar, ele estava com 3 adolescentes que estavam dando carona, tinha acabado o ensaio, foi deixar o filho do pastor em casa. Aí tinha mais 3 adolescentes no carro que eles iam deixar em casa. Quando os caras vieram, os caras viram a Bíblia, e é crente, não, peraí, deixa pra lá. Não, desculpa, ele não vai assaltar você não, pode ir. Largaram eles e foram embora, não assaltaram não. Né? O pastor Fábio também deu testemunho que ele foi deixar uma pessoa ali ali em Quintino, ali naquela área de Quintino, Gol 18 ali e tal, os caras fazendo arrastão, já todo mundo descendo dos carros, ele botou a Bíblia para fora, é a igreja do Senhor, o cara, é igreja, então pode vir, pode passar. Né? Por quê? Porque isso aí ou é gente que tem, né, esse tipo de bandido, tem mãe crente, ou vó crente, né, já foi crente, e sabe, pô, eu não vou mexer com esse negócio aí, porque isso aí pode me trazer um problema, né? Pode me trazer um problema. Por quê? Sabe, eu não estou mexendo com qualquer um, estou mexendo com o servo de Deus. Né? Então, é isso que Deus está falando. Deixa que eu tenho a retribuição certa. Né? Deixa que eu tenha a retribuição certa. E assim, essa coisa de retribuição é muito interessante. Né? Porque, por exemplo, pode ser que alguém te faça mal e Deus venha retribuir na vida dessa pessoa, não com mal diretamente. Mas Deus pode retribuir na vida dessa pessoa, por exemplo, fazendo com que essa pessoa, em algum momento, ela dependa de você. Então, aquela pessoa que te fez mal, que te prejudicou. Eu acho que é pior. Exatamente. Porque mexe no ego da pessoa. Exato. Te prejudicou, te humilhou e tal. Aí agora depende de você. Né? Então, ali é um tratamento realmente na alma. Né? Então, é uma forma de Deus trabalhar essa situação. Né? Aí Paulo cita aqui até as palavras de Jesus. Se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, a prática do verdadeiro amor cristão, ela passa por isso. E esse verdadeiro amor cristão, ele vai ser, irmãos, endossado, né? Endosso é aquela coisa que você assina embaixo, né? Então alguém fez alguma coisa, deixa eu dar minha assinatura aqui. Você endossa. Então esse amor cristão ele vai ser endossado exatamente desse ambiente de hostilidade. Então quando você é maltratado, perseguido, caluniado, fazem mal a você, se levantam contra a tua vida, é aí que você vai mostrar realmente como é que nós reagimos a isso. É essa reação a essa prática que vai realmente demonstrar o que é o verdadeiro amor cristão. Né? E o apóstolo Paulo, deixa o apóstolo falar, o apóstolo Paulo ele está escrevendo para uma igreja, que nós não podemos esquecer, né? Aqui tem todo um contexto. Essa igreja ela está debaixo de uma perseguição ferrenha. Então, qual é o sentimento que essa igreja demonstra para aqueles perseguidores? Para aquelas pessoas que estão maltratando, né, perseguindo, até mesmo matando, né, torturando. Qual é a reação dessa igreja em relação a essas pessoas, né, a esses algozes? Então é dessa forma, da maneira que eles iriam reagir a isso, que eles iriam estar demonstrando a verdadeira prática do amor. Sim, meu pastor. Fica à vontade. Então, a respeito desse assunto sobre a ira, não se irá, deixar que Deus faz justiça da igreja, de todos nós, assim, é uma coisa meio complicada para nós como ser humano, porque assim, todos nós já passamos por esse tipo de experiência. Eu já virei, já. Mas assim, o melhor, o bom de tudo isso, né, que quando a gente se ira, aí a gente quer se antecipar, quer fazer alguma coisa com as suas mãos, o Espírito Santo tem pobre, ele vai incomodando, não vai por aí não. Entendeu? Aí bate aquele temor, aquele arrependimento, você chega até a se irar, entendeu? Você quer até reagir, entendeu? Na mesma altura, você quer reagir, entendeu? Você se ira, né? Então, o bom de tudo isso é que o Espírito Santo ele vai ali, aquele que serve a Deus, que sente verdadeiramente o verdadeiro amor de Cristo, né, que a palavra de Deus está falando aí, ele é despertado pelo Espírito Santo para que ele não vá em frente, para que ele não prossiga porque ele está fazendo coisa errada, entendeu? E o próprio Jesus, né, porque nosso ministério terreno, ele se irou, né?
várias vezes. Aí na hora do tempo, ele viu os cambistas ali, ele pegou o chicote, ele entrou uma ira ali no Senhor Jesus. Sim, sim. Então, a primeira coisa que quando você se ira, até mesmo na frente de um ímpio, a primeira coisa que o ímpio fala, mas isso é atitude de crente? Sim. O cristão pode fazer isso? Porque você sempre vai escutar, É sempre então, essa acusação. Ou então você mesmo vai falar assim, eu sou cristão, mas não sou babaca. Não. Cristão, ele tem que deixar Deus agir por ele. Sim, sim. Né? Porque se ele for todas as vezes ser levado pela vontade dele, não ia dar muito certo. Exatamente. Ia virar um caos. Exatamente. E aí quando a gente. Porque a ideia de Deus, né, para a igreja é a ideia de dependência, né? A ideia de Deus é a ideia de dependência. É interessante que lá no Apocalipse 3. Apocalipse 3. Não, Apocalipse 2. Apocalipse 2:10, né? Diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a ideia de Deus, né? Por isso que eu citei esse texto aqui, porque fala, aqui o Senhor Jesus não fala que vai livrá-los. Vocês vão ser tentados. Vocês vão ser lançados na prisão e serão tentados por 10 dias. Né? Então a ideia é sempre a ideia de dependência. Então quando eu não reajo, não é, a essas afrontas, a essas injustiças, né? É porque eu entendi que eu preciso continuar mesmo naquela situação da dependência, né? Dependendo de Deus, até mesmo para que eu possa ser justificado, porque a justiça de Deus, na verdade, a maior justiça de Deus, ela se deu na cruz do Calvário, né? Que é a nossa justificação para a salvação. Então, de restante, né, nenhum dano que nós venhamos sofrer vai ser mais duro do que o próprio Jesus sofreu. Né? Outro dia a irmã falava isso para mim, né? Pastor, eu entendo exatamente. Ela falou, eu estava orando, pastor, alguém fez mal para ela, falou assim, pastor, eu estava orando, e eu falei para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor entende exatamente o que eu estou sentindo, né? Porque o Senhor também sentiu quando fizeram isso com o teu filho. Aí eu achei interessante aquilo que ela falou, né? Achei bem interessante. Então, é exatamente isso, né? Aí o apóstolo Paulo, ele continua, né, nessa mesma linha, falando a respeito da submissão à autoridade. Tá? Então a vida cristã implica em um comportamento submeter às autoridades constituídas. Então Paulo está trabalhando com a igreja aqui agora a ideia, né, de que qualquer tipo de rebelião não seria bem visto aos olhos de Deus. Seria um erro aos olhos de Deus. Né? Por quê? Volto a dizer, o contexto que aquela igreja está inserida. Eles estão sendo perseguidos por quem? Pelas autoridades. Só que eles precisam entender que as autoridades, né, elas são ordenações de Deus. Né? E quando fala que as autoridades são ordenações de Deus, veja bem, não significa que um ditador desse da vida, um camarada, um carrasco desse da vida, né? Igual tem aí em alguns países, né? Então foi Deus que colocou esse cara lá? Não, não é isso. Não é Deus. Né? Geralmente o cara foi eleito pelo voto, enfim, ou algum tipo de processo, né? O processo eletivo que o colocou ali. Mas aquele sistema, ele é dado por uma permissão de Deus. Não é? Mesma coisa, nós vamos ter eleição agora em outubro, né? Então, não sabemos quem vai ser eleito, né? Mas quem for eleito, não é que Deus pegou aquela pessoa e colocou lá. Não é isso. Mas o sistema que é o caminho para que essa pessoa chegue lá,
naquele local de autoridade é permitido por Deus. Então aqui no Brasil é a democracia, né? Pelo menos em tese. Vai lá, dá seu voto, né? E elege um representante, tanto no poder legislativo quanto no executivo. Né? Então, a igreja, ela deve estar submissa a esse sistema. Então, não pode haver nenhum tipo de rebelião. Tá? Então, Paulo, ele está orientando aos irmãos lá de Roma que, mesmo as autoridades, porque naquela época foi muito interessante, o imperador Nero, ele mandou botar fogo na cidade de Roma e ele botou a culpa na igreja. Ele disse, a notícia que foi propagada é que o autor daquele incêndio era os cristãos. Então imagina como a igreja era vista naquele império, né? Então era uma perseguição muito ferrenha. Mas mesmo assim Paulo está dizendo, olha, o amor cristão, ele demanda que vocês se submetam a essas autoridades. Né? E é interessante que Pedro, escrevendo a sua carta, sua primeira carta, ele também escreve para a igreja que está em Roma, ele vai citar a mesma coisa sobre a submissão às autoridades. Né? Então o amor cristão faz isso. Não, peraí, eu estou submetido. A mesma coisa se hoje, por exemplo, dizem aí os censos que os evangélicos hoje representam mais de 30% da população brasileira. Então imagina se os evangélicos se unem e falam, vamos fazer uma rebelião aqui no Brasil. Irmãos, poderia, porque tem muita gente no meio evangélico influente, tem muita gente no ciclo militar, tem muita gente hoje na política, tem muito empresário, tem banqueiro, a igreja evangélica tem gente de tudo que é classe, tanto intelectual quanto de influência social. Tá? Então poderia sim causar um grande barulho aí na nossa sociedade. Tanto que hoje isso é notório. As eleições aqui no Brasil é decidida pelo voto evangélico. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Estão tentando se aproximar dos evangélicos de todas as formas. Se submeter às autoridades, né, constituídas por Deus, as autoridades terrenas, assim, igual o apóstolo Paulo, ele soube levar isso, né? Sim, muito assim, bem. Ele foi, né, sofreu muito, mas ele não se calou, não deixou de falar a verdade. Né? Sim. Ele chegou até César, né? Sim, mas assim, Paulo, ele veja, Paulo, por isso que a gente precisa pontuar bem as coisas. O apóstolo Paulo, ele nunca se calou, mas ele nunca, em momento algum, ele saiu 1 milímetro da Constituição que regia o seu tempo. Então é por isso que, para realizar, quando Jesus falou assim, olha, falou lá para o Ananias, vai lá até a rua chamada direita, ora pelo homem chamado Paulo, porque ele é um vaso escolhido. Isso é muito específico para a vida de Paulo. Porque, por exemplo, se um dos apóstolos de Jesus, tá, um dos 12 que foram escolhidos por Jesus, falasse assim, olha, eu apelo para César, morreria. Paulo ele pôde fazer isso porque Paulo ele tem cidadania romana. Então, assim, a missão que Paulo realizou é muito específica mesmo. Porque ele tinha cidadania romana e a cidadania romana dava a ele o direito de ir até César. Entendeu? Porque ele tinha dupla cidadania. Que ele foi criado na cidade de Tarso, que era uma colônia romana. Então, provavelmente, Paulo ele tinha uma origem romana, que dava a ele esse direito. Então, se fosse um outro apóstolo, poderia morrer. Você, por exemplo, você não vai ver um outro apóstolo meio que fazendo isso, né? Não sei nem se tiver a oportunidade. Mas se tivesse, poderia até morrer, porque eles não tinham esse direito como cidadãos. Então, Paulo... No sentido de pregar o evangelho. Assim, que nem Pedro e João, depois que curou uma paralítica na porta chamada Comoda, né, houve um alvoroço. Sim. E os magistrados, o Sinédrio, levaram os dois lá para o Sinédrio e disseram, se calem. Sim. Não vai falar no nome desse Jesus, vocês estão proibidos. Então, o apóstolo Pedro, né, aos amigos do Espírito Santo, Sim. Nós vamos obedecer a Deus, não a voz. Então, é exatamente isso. Não, eu entendi o que o pastor falou. Só que, por exemplo, veja, a corte que julgou Pedro e João é diferente da de Paulo. Sim. É o Sinédrio. O Sinédrio é a corte judaica. Então, estava inserido de Paulo, já é uma corte romana. Então, estava inserido ali no
contexto deles. Entendeu? Então por isso que a obra que Paulo... Aqui seria exército. Exatamente. A obra que Paulo realmente realizou é muito específica, né? Então, por exemplo, é possível, né? É possível que é igual acontece aí em algumas situações. Que, por exemplo, como aconteceu quando o Macedo foi preso, né, por exemplo, né, lá na década de 90. Ele se viu numa situação ali de uma perseguição, ali era uma questão política, né, não foi só questão religiosa, foi uma questão política, porque ele tinha uma TV que envolvia vários interesses, né, e aí acabaram levando ele para a prisão, ele teve que ir, ele não teve como ali, naquele momento ali, que coisa interessante, a verdade do Evangelho não foi suficiente para defendê-lo. Né? Ele foi levado preso, e aí dentro dos trâmites legais, né, os advogados entraram lá com recursos e tal, e aí foi constatado que realmente ele não tinha cometido nenhum crime, não tinha o porquê ele estar preso, e aí soltaram ele. Então esses homens realmente eles tinham um comprometimento com a verdade, né? Mas eles sabem muito bem onde eles estão pisando, né, os apóstolos. Então eles sabem até onde eles podem ir, né? Eles sabem, o próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, ele foi descido num cesto, né? Ele fala isso lá, se eu não me engano, na carta aos Gálatas. Ele foi descido, 2 Coríntios, capítulo 12, né? Vamos ler, acho que está aqui, eu sou que lembro aqui no texto. 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano. Já viu esse filme, pastor? Qual? Ele descendo pelo cesto? Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, né? Nossa, interessante. Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante. 2 Coríntios 12, 32 e 33. Olha o que ele fala. Ele está aqui falando sobre os sofrimentos dele por amor do Evangelho, né? Que 2 Coríntios, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se a turma aí se vangloria que sofreu, eu sofri muito mais do que todo mundo, tá? Aí ele diz aqui, verso 32 do capítulo 12, capítulo 11, 32. Olha o que ele diz. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Então fecharam as portas da cidade para que ele não saia. Aí ele vai dizer, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então, ali naquele momento não tinha verdade que pudesse defendê-lo. Ele teve que fugir, descido num cesto e sair batido mesmo. Porque eu acho que se tivesse alguma forma dele recorrer... Ele iria recorrer, sem dúvida. Ele iria, se ele pudesse, ele ia fazer valer o direito dele. Só que ali, infelizmente, naquela jurisdição, ele não podia fazer nada, ele teve que fugir. Então, por isso que o apóstolo Paulo, a instrução que ele tem, instrução essa não só no sentido de conhecimento da palavra de Deus, do judaísmo em si, mas instrução de uma cultura mais plural, né? De cultura grega, uma visão de mundo maior do que os outros apóstolos, permitiu a ele transitar em todos esses lugares, né? E fazer sempre valer o direito dele. Ele sempre fez valer o direito dele. Por exemplo, Paulo, quando ele vai preso na sua primeira prisão, ele fica preso numa casa, uma prisão domiciliar, onde ele paga o aluguel, está ali a guarda pretoriana guardando ele, mas ele tem total liberdade para pregar o Evangelho. Ele diz até que o Evangelho foi ouvido por toda a guarda pretoriana. Ele diz lá quando ele escreve para os filipenses, né? Então, olha que maravilha, né? Parecia até os políticos que vão presos hoje, né? Tem toda a regalia, entendeu? Então, assim, ele sabe onde ele está transitando, né? Mas, assim, é o que o senhor falou, sempre compromisso. Esses homens nunca deixaram compromisso com a verdade, tanto que eles vão morrer por causa disso. Vai chegar um ponto que nenhum tipo de direito que eles têm como cidadão vai ser suficiente para que eles não morram. E eles vão morrer martirizados. Isso aí, infelizmente, não tem como, né? Então, meus irmãos, essa questão da submissão. Aí é interessante que Mateus capítulo 22, no verso 15, né, quando fala da submissão às autoridades, meu Deus,
22, verso 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. É importante esse detalhe que Mateus dá nessa passagem. Os herodianos, porque os herodianos, eles são um grupo religioso, mas também é um partido político. Então, qual era a vontade dos herodianos? Se rebelar contra Roma, né? Se rebelar contra Roma. Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina no caminho de Deus. Segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse: de quem é essa efígie? De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus já cortou toda a possibilidade de rebelião ali. Olha, a César vocês deem a ele o que a ele é devido. A Deus vocês deem a Deus o que é devido. Então não tem essa história, ideia de rebelião, né? E é interessante que Mateus ele dá esse detalhe, ele está falando de um grupo específico, que eles são religiosos. Existiam 4 grupos religiosos naquela época: fariseus, saduceus, na verdade 4 não, 5. Fariseus, saduceus, 6, aliás. Fariseus, saduceus, escribas, herodianos, zelotes e essênios. Tá? Então os herodianos, eles são religiosos, mas eles são muito mais políticos do que religiosos. E eles estão ali nesse meio também, só esperando, só conspirando, só tramando uma oportunidade para se rebelar contra o império. Né? E Jesus já dá um corte neles logo, para que eles não venham fazer isso. E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele vai falar sobre a oração que deve se fazer pelas autoridades para que a igreja tenha uma vida o quê? Sossegada. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Para que a igreja tenha uma vida sossegada e não de qualquer tipo de rebelião. Tá? Então, o amor praticado, ele é um amor que exige submissão às autoridades e às ordenanças que foram dadas por Deus. Tá? E essas autoridades aqui de Romanos, especificamente as autoridades políticas. É claro que esse princípio de submissão, ele vale para todo qualquer tipo de autoridade, né? Mas aqui é específico, falando a respeito da questão política. Depois Paulo vai falar aqui... Até porque Paulo, como ele conviveu bastante tempo ali naquela área política, ali na área religiosa, ele sabia o que ele estava falando. Sim, né? sabia. Muito então bem. é melhor respeitar, sim, porque vai ser pior, o dano vai ser maior. Sim. Então vamos seguir por esse caminho aqui que é mais fácil. Exato. Né? E o Império Romano ele tem uma característica. Qual é a característica do Império Romano? O Império Romano, quando ele domina um determinado lugar, ele permite que aquele povo dominado continue vivendo a sua vida até praticando as suas leis. Né? Então, tanto que quando prenderam Jesus, levaram Jesus para Pilatos, e Pilatos falou: não, manda ele lá para Herodes. Herodes não é o rei de vocês? Então manda ele para lá, para que está mandando ele para cá? Ele que julgue. Vocês não têm a lei de vocês? Ele que julgue. Aí quando chegou lá, o Herodes não viu o pecado de Jesus, mandou ele de volta para Pilatos. Aí o Pilatos ficou naquela, vocês têm certeza e tal, aí ficou naquela batalha. Por quê? Porque o Império Romano permitia com que o povo dominado pudesse continuar vivendo a sua vida, exercendo suas leis, ter os seus costumes, praticar a sua religião. Eles não interferiam nisso, desde que aquele povo dominado se mantivesse submisso. Se eles vissem algum foco de rebelião, aí eles iam lá e exterminavam. Mas se não demonstrasse nenhum tipo de rebelião, ia viver tranquilamente, sem problema. Então, o apóstolo Paulo, sabedor dessa realidade social, ele vai aqui dar essa orientação. É exatamente isso aí. Ele transitava bem nessas áreas aí. Aí o apóstolo Paulo ele vai dar continuidade, né, falando sobre a tolerância para os fracos na fé. Então, a prática do amor cristão, ela inclui, né, a tolerância para aqueles que são
imaturos espiritualmente, tá? Fraqueza na fé, que a Bíblia se refere, não é a pessoa que não crê, não acredita, né, e tal. É a pessoa que é imatura espiritualmente, né? Na verdade, eu até acho que o novo convertido, que tem menos tempo de caminhada, ele tem mais fé do que o velho convertido, né? Porque quando ele se aceita Jesus, ele está confiando assim. Exatamente. Ele está com a fé bombando, né? Como costuma se dizer. É por isso que ele manda voltar para o primeiro amor. Exatamente. Né? Então é preciso ter essa tolerância, né? Para aqueles que são imaturos espiritualmente, né? E é interessante porque essa igreja de Roma é uma igreja heterogênea, ou seja, ela tem dois tipos de pessoas, né? Os judeus e os gentios. Então, no entendimento de Paulo, né, e na concepção do ensino de Paulo, os judeus, eles são os maduros na fé. E os gentios seriam os imaturos. Por quê? Porque os judeus, eles conhecem a lei de Moisés, né? Eles já tinham uma vida com Deus, né? Só foi agora revelado a eles a pessoa de Cristo. Os gentios não, os gentios estão vindo de uma outra prática religiosa, eles eram idólatras, né? Adoravam a ídolos pagãos e agora estão servindo a Cristo. Então, na concepção de Paulo, esses gentios, eles são o quê? Imaturos na fé. E se os judeus, se esses crentes judeus, eles praticam verdadeiramente o amor cristão, é preciso que eles sejam o quê? Tolerantes para com esses irmãos que são, né? Que são imaturos. Mas Pedro vai questionar isso aí, né, pastor? Exatamente, né? E vai haver um problema sério entre eles, ele né? Ele não vai concordar. Sim. Porque na verdade, voltando um pouco lá no princípio, né, Jesus vai virar para Pedro, Pedro me ama, está passando ali a ovelha, Pedro agora está ordenando ali. E agora chega Paulo, uma outra visão, lógico, visão de Cristo, ótima, mas querendo mudar um pouco, calma aí. Mas por que só judeus? É todos. Pedro não quer aceitar muito certo, está muito preso na lei, está muito preso ali no que Moisés falou e vai esquecer um pouco que Jesus deixou. E aí eu acho que aí nessa parte aí, Pedro, ele... Exatamente. É por isso volta a questão da precisão da escolha que Jesus fez, né? Então Jesus fez uma escolha precisa. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai reconhecer, Paulo ele vai criticar o apóstolo Pedro, né? Quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer, resisti Pedro lá na cara, ou seja, houve ali entre eles um debate a respeito desse assunto, provavelmente acalorado, porque são dois homens de temperamento forte, né? Mas o apóstolo Paulo depois ele vai reconhecer uma coisa, e ele vai dizer o seguinte: a mim foi entregue o apostolado com os gentios, a Pedro foi entregue o apostolado dos judeus. Então o apóstolo Paulo ele tem esse entendimento, né? Olha, a obra que o Senhor Jesus escolheu para nós realizarmos, ela é diferente. Então Jesus foi específico com Pedro, assim como foi específico comigo, né? Então realmente o apóstolo Pedro ele demora a compreender isso, né? Pedro ele só vai ter essa compreensão, me parece que Pedro ele só tem essa compreensão com mais clareza depois de Atos 12, quando ele vai à casa de Cornélio. Ali me parece que parece que o seu entendimento ele se abre ali naquele episódio. Do que é limpo, do que é impuro. Do que é limpo, do que é impuro, que a salvação também é para os gentios, não é? Que os gentios também receberam o dom do Espírito Santo. Mas eu também vejo assim, pastor, que hoje, no dia de hoje, tem gente que tem a mentezinha que ela acha que só é até aqui. Sim, tem outros cristãos. Sim, com certeza. Falando que é assim que Jesus veio, não é assim que Deus veio para conosco, é nós que olhamos dessa maneira. E tem um outro tipo de cristão, somos todos cristãos, mas tem um outro tipo de grupo que consegue olhar mais lá na frente, não é só isso aqui, tem mais além. Sim. Tem um outro lado, exatamente. Não é só isso. E Paulo ele tinha essa visão, calma aí. Pastor, é mais profundo, né? Não é só aqui o raso. Pedro está muito apegado aqui no Sim, é porque Pedro, olha só, é a questão da cosmovisão, né? A gente tem uma cosmovisão, por exemplo, se entrar alguém aqui, agora na igreja,
sem camisa, a gente não vai ficar escandalizado? Por quê? Porque a nossa cosmovisão não tem esse tipo de prática. Eu tenho certeza que se alguém tiver a experiência de ir para a África, passar lá 6 meses na África, quando voltar já não vai se escandalizar com isso, né? Então a visão de Pedro é uma visão muito mais limitada do que a de Paulo, nesse sentido. Por isso que Paulo tem mais... Por isso que Pedro, olha o que Pedro falou para Jesus. Senhor, Jesus está aparecendo para ele, fala para ele, come. Não, eu nunca botei nada imundo na minha boca. Ele está falando isso para Jesus. Tá? Aí Jesus falou para ele, rapaz, como é que você está dizendo que é imundo uma coisa que eu santifiquei? Você está ficando maluco? Né? Então você vê como a visão dele é limitada. É limitada. Por quê? Ele foi criado ali dentro daquele cercadinho. Né? Ele foi criado ali dentro daquele cercadinho. Então, quando ele vai pregar para Cornélio, ele vê com o Espírito Santo. Ele está pregando, antes dele concluir a mensagem, o Espírito Santo vem, todo mundo e tal, e ele batiza. Ele falou, não, peraí, eu estou errado mesmo aqui, peraí, tem que mudar a minha concepção. Aí ele vai até diante da igreja, ele se justifica diante da igreja. Ó, peraí, não, eu era assim, eu era mais fechado, tinha visão mais limitada, mas aconteceu isso assim comigo, não é bem assim não. Vamos com calma, né? Vamos com calma. O período de tempo, de Gálatas, né, que aconteceu com de Paulo, e esse episódio de Atos, né, na casa de Cornélio, foi antes ou depois? Parece que Gálatas foi antes. Foi antes, Gálatas foi antes, exatamente. Gálatas foi antes desse episódio da casa de Cornélio. Provavelmente. Foi antes. Isso, foi antes. Mas ainda existe. Foi antes. Não sei que existe. Mas é a questão que eu estou falando. É a mesma coisa, por exemplo, você pega uma pessoa que nasceu num berço cristão, tá? Nasceu num berço evangélico. Ela foi criada ali dentro daquele mundo ali, tá? Então ela nunca viu nada diferente na vida dela. É possível que ela tenha uma visão muito mais limitada em relação à ação de Deus, tá? Aí você pega uma pessoa que veio de uma vida ela teve uma vida antiga no mundo e tal, não sei o quê. Quer dizer, ela tem uma visão mais ampliada. Ela já experimentou o outro lado. Eu tiro isso pela minha filha. Às vezes a gente está conversando alguma coisa com a minha filha. Ontem mesmo estava conversando. Foi não, foi esse dia. Estava jantando lá e conversando alguma coisa com ela. Não, foi quarta-feira, no meu caminho em casa. A gente almoçando e conversando com ela uma coisa. Não sei o quê. Não, minha filha, não é assim, porque... Mas aí, a do olhar para mim, mas é a questão da visão. Porque ela foi criada na igreja. Ela não sabe o que tem do outro lado. Entendeu? Então a visão dela, nesse sentido, é muito mais limitada do que a nossa, que já tivemos do outro lado, que já tivemos no mundo e tal. Então a gente tem uma outra visão. Então isso acontece até hoje, com certeza. Tá? A pessoa que foi criada ali e tal, ela é a mesma coisa. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu confesso para os irmãos, eu tenho uma visão, entre aspas, limitada de igreja. Porque eu nunca congreguei em outra igreja. Eu sempre fui da Assembleia de Deus no caminho. Então eu tenho uma visão um pouco limitada com relação à questão de igreja. Né? Você pega um irmão que já passou ali por 2, 3 denominações, ele tem uma visão mais ampliada. Não, eu era batista fazia assim assado, eu era na presbiteriana, a gente trabalhava desse jeito e tal. Por quê? Porque o assembleano ele tem um compasso. O assembleano ele tem um ritmo. E é aquilo ali. Então você nunca saiu daquilo ali, é aquilo ali que você conhece. Entendeu? É interessante que assim, as pessoas confundem, né, a doutrina com o costume. Sim, entendeu? Muito. A doutrina pode ter várias igrejas, mas a doutrina é uma só. A doutrina é uma só, sim. Agora, a usa de costume. Sim. Cada igreja tem os seus costumes, né? O livro colocou ali, implantou aquele costume e tem que obedecer. Sim. Aí muitas pessoas confundem. Não, na minha igreja a doutrina é assim, não é? Não é a doutrina, é o costume. Entendeu? É porque a doutrina é a doutrina bíblica. Entendeu? A doutrina é a bíblica. E tudo é um ensinamento correto. Exatamente. Quando a gente é ensinado corretamente, exatamente. Entendeu? A gente vai ali guardando, vai Isso. Existem algumas doutrinas bíblicas que elas podem ter mais de uma leitura. Como, por exemplo, a doutrina da salvação. Ela tem mais de uma leitura. Nós temos pelo menos 2 principais leituras em relação à doutrina da salvação. Né? A doutrina do arrebatamento.
nós temos aí no mínimo 3 leituras também. Então, algumas doutrinas bíblicas elas têm mais de uma leitura, tá? Mas a leitura da doutrina, mesmo que ela tenha uma diferença, né, de uma para outra, mas não é uma coisa que leva ao erro, tá? Não chega ao ponto de levar ao erro. É apenas uma direção diferente, tá? Mas realmente as pessoas confundem doutrina com costume, confundem demais, né? Eu confesso, irmão, que eu só fui entender realmente o que era doutrina bíblica depois que eu estudei uma coisa chamada dogmática. Depois que eu estudei dogmática, eu tenho um livro lá, A História da Teologia Cristã. Esse livro me ajudou muito. Ali eu consegui hoje eu tenho uma visão bem nítida em relação à questão de doutrina de costume, né? Porque a doutrina realmente é uma só, a doutrina é bíblica. A igreja que antes de eu vir para Campinas, tem 14 anos de misericórdia, o culto de doutrina, ele era na quarta-feira, né? Lembra até hoje. Então, por exemplo, numa quarta-feira era só sobre aquela passagem, né? Vamos fazer aqui. Na outra quarta-feira era sobre o costume da igreja. Sim. Então o pastor tirava aquele dia para falar sobre vou explicar o que é uma palavra introdutória. Sim. O que é uma saudação. Sim. Porque às vezes a pessoa estava errando naquilo ali. Muitas igrejas trabalham esse tipo de... Eu achava bem legal. Eu acompanho muito ali a igreja de Campina Grande, né? Lá na Paraíba, lá do Zé Carlos de Lima. Eles têm o culto de doutrina dia de segunda-feira, né? É impressionante. A igreja super lotada, os obreiros tudo na igreja, de terno e gravata, arrumado. Eu fico impressionado. Mas glória a Deus pelos irmãos lá de Campina Grande. E aí, ele, dia de segunda-feira, ele trabalha isso. Ele trabalha a questão do ensino bíblico, mas ele também trabalha a questão de costume. Ele fala sobre... Eu acho até que ele lá exagera muito, mas enfim. Porque eu acho que o costume dele. Pastor. Um exemplo, se o pastor faz uma reunião, é o que eu aprendi muito isso lá. Se você faz uma reunião no ano, às vezes o que você aprendeu, o que foi ensinado, o que foi explicado, até o final do ano, tem gente que tem esse problema de perder muitas coisas com facilidade, ela se perde. Isso, Então, se você falou, o costume é aqui, por exemplo, não pode entrar na igreja de chinelo. Assistir um culto é de sapato, irmão. E o irmão tem que estar de gravata. Aquele irmão que ainda não absorveu aquilo ali, até o final do ano, ele vai vir ainda de chinelo, ele não vai vir com a gravata, vai vir de camiseta. E isso vai se perder aí. Ninguém nunca mais falou nada, então isso se perde. Mas isso não é o que a palavra está falando. É o que é lá o... É que foi estabelecido o regimento interno da igreja. Isso, que é o que as pessoas confundem. Não, porque... Não. Isso é costume. Então você vê que até Paulo vai ensinar. Mas as pessoas querem pegar até o tempo de Paulo sobre o cabelo. Exatamente. Ali era um costume de naquela época, naquele tempo. E as pessoas confundem muito. Muito, não. Demais. Entendeu? Porque veja bem, olha só. A igreja, ela não está proibida de adotar um determinado costume. A igreja não está proibida de adotar um determinado costume. A igreja pode adotar. A gente poderia adotar aqui, irmãos, a partir de hoje, as mulheres sentam desse lado e os homens desse lado. Todos estão de acordo? Amém. Então, a partir de hoje é isso. Mulheres de um lado, homens do outro. Acabou. Não é pecado a igreja fazer isso, tá? Não é pecado. Eu só não posso colocar isso como bíblico. A Bíblia diz que tem que sentar um homem do lado e mulher do outro. Não. A Bíblia não diz nada disso. Nós aqui, como igreja do Senhor, decidimos ter esse tipo de comportamento. E amém, é o que a palavra de Deus fala. Está ligado na terra, ligou no céu. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, se alguém concorda com essa prática, né? Então, por exemplo, a pessoa vem, mas eu quero me tornar membro aqui dessa igreja. Tá bom, amém. Então, aqui, nós temos o costume, a mulher senta de um lado, o homem do outro. Ah, pastor, mas eu acho errado. Então, se a irmã acha errado, o irmão acha errado, então o irmão procura uma outra igreja para congregar. Porque o grande problema é a pessoa, não é a igreja determinar determinado costume, é a pessoa aceitar a determinação daquele costume e depois ficar reclamando, rebelando e tal. Aí que é o problema. E desde o momento que a igreja não impõe aquilo ali como sendo, olha, isso aqui é a Bíblia que diz isso,
não tem problema nenhum. Então, a igreja tem essa autoridade para poder determinar como nós vamos nos comportar. Porque a igreja é uma instituição, então é igual um clube. O clube tem, você vai participar de um clube, tem lá um padrão lá para você participar daquele clube, né? Você tem que se enquadrar aqui, né? Você vai trabalhar num determinado lugar com uniforme. Aqui tem um uniforme, tem que usar aquele uniforme daquele jeito, então tem que se enquadrar. Então, a instituição, ela tem essa liberdade. Também a igreja tem. Entendeu? Só não pode instituir isso como sendo doutrina bíblica. Não, isso aqui é um costume que nós adotamos, porque nós entendemos que a prática desse costume vai trazer um melhor funcionamento da instituição religiosa. Amém, glória a Deus. Quem quer se enquadrar, permanece. Quem acha que não pode se enquadrar, vai, né? Por exemplo, hoje tem muitos irmãos hoje que saíram de igrejas porque a igreja, por exemplo, liberou, né, o ministério pastoral para o pastor que, entre aspas, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é divorciado. Não, peraí, eu não concordo com isso, então eu vou sair da igreja. Eu conheço irmão, eu vou sair da igreja porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Para mim, eu acho que não pode aceitar um tipo de coisa como essa. Então, assim, é um direito da igreja de colocar, né? E é um direito da pessoa de não concordar ou concordar. Né? Então, são coisas assim. Então, a gente tem que saber diferenciar realmente essas coisas aí. Vamos lá, irmãos. A gente está aqui na questão da tolerância dos imaturos, né? Isso aqui é muito importante. Então, a igreja não pode só tolerar os imaturos. A igreja tem que incentivar o desenvolvimento e o crescimento espiritual das pessoas. Tá? Aí Paulo vai dizer aqui uma coisa muito interessante. Ora, quanto ao que está enfermo, na fé, né, 14:1, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, ou seja, que é imaturo, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aí eu poderia falar sobre a diferença dos dias, etc. Tá? Então, você tem que ser maduro, né? Então, por exemplo, você tem que ter tolerância, né? Com aquela pessoa que é imatura. Né? Então, o maduro na fé, ele faz qualquer coisa, por exemplo. Outro dia, até um tempinho atrás, né? Tinha ali um despacho ali, eu fui lá, peguei o despacho e chutei as velas. Irmão, pelo amor de Deus, pastor, não pode fazer isso, não sei o que e tal. Falei, irmão, pode sim, não tem problema não, e tal. Mas é o que? É a questão ao meu ver, da maturidade. Aquilo ali para mim não representa nada, né? Mas eu não posso ficar, por exemplo, seria errado da minha parte eu ficar recriminando a irmã, condenando a irmã, tá? Então eu não posso fazer isso, tá bom? Então eu tenho que... Prudência. Oi? Eu fiz com prudência. Sim, tem não. Gente que o coisa tá ali fazendo destaque, aí vira as costas e tá aí, olha aí, ó. Aí a vida da pessoa via se olhando. Se analisando. É uma afronta. Não, meu já estava tudo escuro, só não tinha ninguém ali. Eu fui ali no cantinho, catuquei pro lado, assim, peguei a pá, recolhi tudo com a pá, botei no saco e joguei no lixo. Então aí a irmã falou, pastor, não pode, não sei o quê. Mas é uma questão de maturidade. Então eu não posso ficar recriminando ela por isso, tá? Porque a gente tem que ter tolerância com aqueles que não têm menos maturidade. Assim como pode ser que alguma coisa, alguém tenha que ter tolerância comigo também, por uma questão de maturidade. É a coisa mais normal do mundo. Mas o importante é que não tenha o quê? Contendas, é o que o Paulo fala, tá? Receber não em contendas sobre dúvida. Então eu não posso falar assim, por exemplo, essa irmã não é crente não, pelo amor de Deus, só porque eu dei um chutinho na vela ali do despacho, ela está preocupada, ela não é crente não e tal. Aí eu estaria julgando, tá? Eu estaria julgando e eu não estaria sendo o quê? Tolerante. E aí ele vai falar lá no verso 10, tá? Mas tu, 14:10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Aí ele faz uma citação do profeta Isaías, capítulo 45, verso 23. Né? Então, eu não tenho que ficar julgando, né? Para se eu ficar julgando a irmã, não, todos nós vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo, e Cristo vai julgar as nossas atitudes, né? Então é preciso haver essa tolerância, tá? O amor cristão precisa haver tolerância. Às vezes eu vejo que há pouca tolerância das pessoas que não têm maturidade, né? Há pouca tolerância.
E às vezes quer se exigir de uma pessoa, né, que tem pouca maturidade, né, quer se exigir uma maturidade assim como se ela, né, já tivesse, né, e essa maturidade cristã, ela não tem a ver com tempo de igreja, com idade cronológica, tá? Então, por exemplo, o Breno tem 14 anos, ele pode ser mais maduro do que muito crente aqui de 40, de 50, né? Pode ser que tenha um crente de 3, 4, 5 anos, 10 anos, mais maduro do que aqueles de 40 anos, 30 anos na igreja. Tá? A maturidade é uma coisa que ela é variada em cada ser humano. Ou então você julga muito, eu jejuo até 3 horas da tarde. E você, irmão? Eu jejuo até 8 horas da manhã, irmão. Por quê? Mano, vigia, tá jejuando pouco, ó. Isso aí não é coisa de Deus, não. Não, cada um vai naquilo que sim, claro. Outro dia foi até engraçado, a gente estava conversando, eu e os irmãos obreiros, né? Aí eu estava falando sobre a questão, eu falei, eu gosto muito de tomar café e tal, não sei o quê. Aí eu falei, puxa, às vezes até quando eu faço um propósito, aí, quando dá lá pelas 6 horas da noite, minha cabeça às vezes está doendo, eu tenho que tomar um goleiro meu irmão para mim. Pastor, o seu jejum até 6 horas. Falei, não, às vezes eu jejuo até meio-dia, mas eu vou almoço e não tomei um café, mas o meu organismo fica assim. Eu falei, não, mas isso aí não quer dizer nada. É o tempo que a pessoa jejua, se é até 6, se é até. Pode jejuar até 8 horas da manhã. Eu acho que está falando de uma forma natural. Estava falando sobre a questão da falta que o café faz no meu organismo. Às vezes você já comeu outra coisa, mas ainda não tomou café. Tem pessoas que falam de uma forma assim, que assim, por de ovo, ele está cuspindo o fogo. Exatamente. Como se ele fosse mais crente do que os outros. Exato. Todos nós vamos comparecer, irmãos, antes do tribunal de Cristo. Vai dizer que o importante é ter jejuado. Não significa nada. Então, é preciso nós termos essa tolerância, né, com o mais fraco. A pessoa chegou, aceitou Jesus tem pouco tempo, né? Você tem que ter tolerância, sabedoria, né? Tal. Às vezes a pessoa, né? Nós temos um irmão que o pastor Manassés falava. O pastor Manassés, ele dizia que ele fazia uma lista depois da escola dominical dos palavrões que aquele irmão falou durante a escola dominical. Porque o irmão veio do mundo e tal, aí tinha aquela prática, falava, às vezes sem até sentir. Aí o pastor falou que listava lá as coisas e dava lá para ele, depois, olha os palavrões que você falou aí, vigia para que você não repita, né? Então, assim, são coisas que são normais, né? A pessoa veio do mundo e tal, aceitou Jesus tem pouco tempo, né? Você tem que ter sabedoria, ter tolerância, né? A pessoa vem cheia de mazela, às vezes cheia de crendice, né? A pessoa às vezes confunde, não sabe diferenciar a fé cristã de outra determinada prática de fé, ainda fica cheia de coisa e tal. Então, é preciso ter sabedoria e tolerância. A gente tem que ter cuidado do vigiamento, porque se Deus ele não conhece, mas o diabo também nos conhece. Sim, entendeu? Sim. Lá os filhos de Seba, né? Sim. Tentaram, né? Mas eles estavam fora da visão. Eu sei quem é Jesus, eles eram Paulo. Eles estavam. Eles iam usar como amuleto, né? E aí é interessante que Paulo é muito sábio, irmão. O Espírito de Deus tem uma liberdade constante para poder agir na mente de Paulo. Ele vai usar essa tolerância para os imaturos e ele também vai abordar um outro aspecto, que ele vai dizer o seguinte: a liberdade que nós temos em Cristo, certo? Por causa do amor, não nos dá o direito de fazer qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho que ser tolerante com aquele que é imaturo espiritualmente, certo? Mas a minha maturidade também não me dá o direito de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o que eu estou fazendo pode escandalizar o meu irmão, né? Então, por exemplo, tinha um pastor, eu não sei nem se ele é vivo ainda, chamado Celso Montesano. Ele era pastor da Igreja Batista de Niterói. Exatamente. Ele era um camarada. O camarada falava, ele citava um capítulo da Bíblia no grego, né? Ele tinha um conhecimento do grego assim muito grande. E ele cansou de falar no debate que se ele tivesse um trabalho, né, de feitiçaria e tivesse um doce lá, que se ele tivesse vontade de comer, ele metia a mão e comia aquele doce. E aquilo ali para ele não
não representava nada. E realmente não representava nada. Só que o grande problema é que quando ele falava isso, ele provavelmente escandalizava muita gente. Muitos irmãos iam ficar escandalizados com aquilo ali. Pô, peraí, mas o pastor vai lá, vai meter a mão, vai pegar um doce que foi oferecido ao ídolo, tá? E realmente, irmãos, você serve para os irmãos. Você comer, se você pegar um doce desse, irmãos, não significa nada mesmo. Para nós não significa nada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer o que é o ídolo. O ídolo não é nada. O ídolo não existe. O ídolo existe no imaginário de quem adora ele. É por isso que tem igrejas aí que ficam fazendo evocação de nomes, de entidades que são reverenciadas em outras práticas religiosas. Irmão, isso não significa nada. O que é o ídolo? O ídolo é o quê? Se eu falar que é o nome do fulano de tal, da ciclana, beltrana, desses chamados ídolos, que são... O que representa isso? Nada, eles não são nada. Porque na verdade eles não existem. Na verdade, irmão, não existem falsos deuses. Falsos deuses não existem, porque Deus é só o nosso Deus. Existem ídolos, que também não significam nada. Só que, veja bem, quando ele falava isso, ele escandalizava um irmão que, meu Deus, escandaliza. Então é isso que Paulo está dizendo. A minha maturidade não pode me permitir eu fazer qualquer coisa que eu queira, porque eu sou maduro. Tá? Eu sou maduro. Por exemplo, eu já contei aqui várias vezes, né? Quando eu fui lá na casa do rapaz, tinha comprado um carro, fui lá, era um dia do Jorge, que eles comemoram, e estava fazendo aquela feijoada, e aí ele falou assim pra mim, pô, filho, almoça aí, eu tinha comprado um carro, e eu fui pegar o carro na casa dele. Almoça aí, cara. Eu falei, não vou almoçar não. Ele, tu é crente, né? Tu não vai comer essa feijoada não, porque tu é crente. E eu falei, não vou comer não. Então eu poderia ter comido. Ia me fazer algum mal? Nenhum, irmãos. Nenhum. Mas só que aquilo ali poderia o quê? Escandalizar alguém. E aí eu falei, não vou comer. Tá? Então, a minha liberdade pela minha maturidade, ela não me permite eu fazer aquilo que eu bem entenda. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com... o problema não sou eu. O problema é o meu próximo. Como é que o meu próximo vai reagir a isso? O pastor acabou de falar a respeito de chutar. Sim. O pastor falou que era num horário escuro, não tinha ninguém. Mas eu não chutei. Não. Assim não, eu peguei assim, eu chutei, sim. Era de noite, não tinha ninguém vendo. Sim. Às vezes eu fico escandalizado, essa frase, a palavra é quando eu vejo, eu não vejo várias mais de ir lá, pagar, né, mas a pessoa de dia não olha ao derredor. Sim, claro. Né? E aí ela vai lá e até mesmo. Aí aquele lá que está ali vai falar assim, misericórdia, falta de respeito, falta de vigilância. Quando não tem ninguém olhando e tal, você sabe o que você está fazendo. Sim. Mas acaba, às vezes, a hora errada, o momento errado. Exato. É porque a pessoa, quem faz isso é porque ela tem maturidade para isso. Só que essa maturidade, exatamente, não dá o direito dela fazer isso em qualquer horário. Tem que ter uma prudência, uma vigilância. Não tem ninguém olhando, né? Tal, vou tirar daqui e tal, sem afrontar ninguém e tal, até para limpar aqui direitinho, botei ali e tal, e acabou. Não precisa se fazer alarde, trocar trombeta, fazer propaganda, nada disso. Então, isso é muito importante. A nossa liberdade, ela não dá, não nos dá autonomia para a gente fazer o que bem entende, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai até... esse dia mesmo eu estava fazendo um negócio, eu estou fazendo estou desenvolvendo uma situação, e aí o irmão que estava vendo esse negócio comigo, ele me falou um negócio, ele falou, não. Aí ele falou, olha só, nós vamos traçar uma linha de raciocínio aqui dentro dessa vertente. Aí ele falou, nós não estamos... Aí ele fez a questão, né, de ser específico. Eu acho que ele ficou com medo de eu ficar escandalizado. Aí ele falou, não, aqui nós não estamos mentindo em momento algum. Tá? A gente apenas vamos selecionar aquilo que nós vamos apresentar de cara como proposta, para que a gente não venha atropelar as coisas. Eu falei, não, amém, está tranquilo, desse jeito está excelente. Então, veja, o cuidado que nós precisamos ter
para com os nossos irmãos. Porque eu sou maduro, mas não se trata de mim. Como é que as pessoas estão, né, enxergando isso? Então o apóstolo Paulo ele vai trabalhar essa liberdade do amor aqui aos romanos, né? Por quê? Voltar ao contexto. Ele está falando para uma igreja heterogênea, né? Uma igreja de judeus e gentios. Então ele está falando, por quê? Porque os gentios, embora eles são imaturos, mas eles não fazem diferença entre dia, entre hábitos alimentares. Eles aceitaram a fé e para eles acabou. É Cristo, eles comem qualquer coisa e acabou, não tem problema. Mas o judeu é cheio de nome-toque. O judeu não come carne de porco, não come não sei o quê. Então ele está falando, Paulo ele fala para o judeu, mas está falando para a gente também. Você não julga o judeu não. Porque para você está tudo certo, mas ó, a liberdade que vocês têm não dá direito de vocês julgarem o irmão de vocês. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá? A gente tem liberdade para fazer tudo aquilo que a gente bem entender. Mas essa liberdade, ela não nos dá direito de fazer o que nós queremos, porque nós temos que tomar cuidado com o nosso irmão. Aqui o texto é específico sobre hábitos alimentares e dias, né? E dias. O judeu é cheio de lei dietética e de negócio de dia. O judeu é cheio de coisa com dia. Os gentios não. Então, mas esse princípio ele se aplica para tudo, né? Qualquer coisa, esse princípio se aplica, né? Para essa coisa. Eu me lembro também uma vez que a gente foi num clube, né? E aí lá em Teresópolis, Clube Comari, agora me lembro. É um clube que fica do lado da Granja Comari, onde treina lá a seleção brasileira, né? E aí chegamos lá, o irmão para mim, eu era presbítero, né? O irmão presbítero, nós vamos ter que ir, né? Só tem um problema, a gente só pode tomar banho de piscina sem camisa, né? Eu falei, ué, mas fazer o quê? Se só pode sem camisa a gente vai. A gente já está aqui, a gente vai voltar para casa por causa disso. Não, é sem camisa mesmo que a gente vai tomar banho, fazer o quê? Vamos entrar sem camisa mesmo, o que a gente vai fazer? Aí ele, não, estou falando com o senhor e tal, eu sei que o senhor. Não, é sem camisa. Ele já está aqui na porta, saiu lá do Rio de Janeiro, para vir para cá, vai voltar por causa disso? Não, é sem camisa mesmo que a gente vai tomar banho, vamos ser felizes, meu irmão. Vamos aproveitar o dia aí, em nome de Jesus, e glória a Deus, aleluia. Eu vi um filme agora, pastor, que no filme o rapaz ele vai se enturmar num grupo judeu e para finalizar que ele é judeu, né, para fingir que ele é judeu, a última coisa que o rapaz fala é que tem que fazer a circuncisão, né? Circuncisão. E aí ele mesmo faz nele e tal. Quando dá a besteira, ele vai fazer igual o Paulo, ele vai gritar: eu sou cristão, porque agora ele está no meio dos cristãos, não mais no meio dos judeus. Aí os cristãos viram e falam: você é cristão? Não tá então. Tem coisa que o cristão ele não faz, porque não está lá, não está na Bíblia para o cristão fazer isso. Isso é costume do judeu. Arreia a roupa e vamos ver se ele... Tem a circuncisão dele? Ele falou: cristão não faz esse circuncisão. Eu acho interessante, porque ele vai querer seguir tão a fio e a ferro, e agora não faz, não tem que fazer. Entendeu? Passou do limite sem necessidade. Isso aí. Mas é isso aí, irmão. Aí Paulo, 14, 23, ele diz assim: mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então tudo que eu faço, né, que pode escandalizar alguém, eu faço, é a maturidade da fé. Eu tenho fé no Senhor e acabou, é o Senhor para mim. Isso aqui não representa nada, eu faço e acabou, e vamos lá. Né? Aí ele vai, Jesus, a hora já foi aqui, eu tenho mais 10 minutos, irmãos, para a gente acabar aqui. O amor cristão, quando ele é verdadeiro, né, ele implica também numa vida, não apenas para a própria satisfação pessoal, mas uma vida para o bem-estar do próximo, né? E aí ele vai discorrer essa realidade do capítulo 15, e ele já começa lá em cima, ele já bota, como costuma dizer, o sarrafo lá em cima. Ele já começa citando o exemplo de Jesus, que Jesus ele se abnegou pelo bem-estar, né, do próximo, né? Do próximo. Então, nós também temos que agir da mesma forma, tá? Agir da mesma forma. Aí ele diz no verso 1: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, né? Ele faz uma citação aqui do Salmo 69, verso 9. Então, uma frase que é erradamente usada pelo crente é quando o crente diz assim: não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. Se você é um crente, está ligado ao corpo de Cristo, tem sim. Tem sim. A sua vida, a sua prática, o seu comportamento, as suas palavras, o que você pensa implica diretamente na vida do seu próximo. Não tem nada a ver como vou interpretar aquilo que eu falei. Sim. Entendeu o que dizer? Mais ou menos. O que eu falei deixe a pessoa julgar a forma que eu falei. Não, você tem que deixar bem claro aquilo que você está falando, para não dar para aquela pessoa margem para uma segunda interpretação. Isso. Então, mas o que eu falei isso, se a pessoa que levar a mente dela para aquele no segundo plano, já é o problema dela, não tem nada a ver com isso. Não, tem a ver sim. Sim, claro. Porque no momento que você faz ela pecar. É por isso que Jesus disse que nós falássemos assim, sim e não, não. Falar tem que ser claro, exatamente. Então, o próximo tem a ver com a nossa vida, né? Totalmente. Isso aí não tem como, tá? Então a gente tem que viver assim. A gente tem o cristão que ele pratica o verdadeiro amor, ele tem que se abnegar sim de algumas coisas às vezes por amor ao próximo. Se for se abnegar, se abnegue, né? Eu conheço um irmão que ele era de uma igreja e ele comprou uma picape na época Hilux 0 prata, aquela parte de trás cromada. E aí um belo dia ele chegou na igreja, ele me contando que ele percebeu o quanto aquilo ali chocou os irmãos. Chocou, porque era uma igreja de pessoas simples, pobres. As pessoas ficaram chocadas com aquilo ali. Tá? Ficaram chocadas. É uma atitude de imaturidade espiritual? Sim, porque você fica chocado porque o irmão comprou um carro bonito, muito bom. É imaturidade isso. Só que ele percebeu isso e aquilo ali incomodou ele. E ele foi lá na semana seguinte, vendeu o carro e comprou um carro mais simples, um carro muito bom na época. 0 também, mas mais simples. Ele comprou na época até um Astra. Isso foi em 2010. Foi um Astra muito bonito, prata também e tal. Muito confortável, carro espetacular, mas chamava menos atenção. Tá? Porque ele falou: pastor, aquilo ali chocou os irmãos. Eu vi que os irmãos passaram a me olhar de maneira diferente por causa daquilo ali. Chamava muita atenção. O carro chamava muita atenção. Então eu preferi vender o carro, né? E comprar um carro bom, também muito bom, mas chamasse menos atenção, porque eu percebi que aquilo ali não fez bem ali para aquela comunidade, uma igreja relativamente pequena, e não fez bem. Então, tem hora que você tem que se abnegar de algumas coisas assim, tá? Esse irmão, é claro, significa que todo mundo então vai ter que vender o carro. Não é isso que eu estou falando, isso não é regra para todo mundo. Ele foi um testemunho pessoal dele, aquilo ali incomodou ele. Pode ser que você tenha que se abster de outra coisa, né, mais simples, né? Eu, por exemplo, eu não me sinto bem, por exemplo, de usar esses anéis de teologia. É uma coisa minha. Eu não me sinto bem de usar esse tipo de anel. Tem gente que gosta, né? Eu lembro que meus colegas de tudo, ele me mandou fazer e tal. E o meu eu peguei emprestado com o irmão para tirar foto, mas na hora eu até esqueci. E o irmão ficou fazendo o sinal para mim e eu não entendendo o sinal que ele estava fazendo. Enfim, saí lá nas fotos da minha formatura sem o anel, né? Porque eu tinha feito um propósito com Deus, mas o meu foi uma coisa específica. Eu tinha feito um propósito com Deus, porque quando eu estava na reta final ali do curso de teologia, no 3º e 4º ano, a Núbia teve 2 abortos. Então foi no final do 2º ano, final do 2º ano e começo do 4º. A Núbia teve 2 abortos. E aí eu tinha feito um propósito com Deus, que na minha formatura eu queria muito que a minha filha, ou meu filho, né, estivesse lá. E aconteceu exatamente, né? A Manuela estava com 1 mês na minha formatura, era um papatinho assim desse tamanho. E aquilo ali me deixou muito emocionado, porque na hora de me entregar o diploma, foram elas que vieram me entregar. E aquilo ali me deixou muito emocionado.
E aí eu acabei esquecendo do anel que eu tinha combinado com o irmão, que ele ia me emprestar para poder tirar foto. E ele ficou fazendo sinal para mim, e eu, igual um idiota, não entendendo e tal, aí eu tirei a foto e tal, e ficou por isso mesmo. Tá? Mas eu não me sinto bem, é uma coisa minha, tá? É uma coisa minha. Então, assim, a gente, minha esposa até fala, isso é besteira, você fica com uma bobeira, né? Eu falo, você fica com uma bobeira, né? Mas é uma coisa minha. Então, pode ser que eu precise amadurecer nesse sentido, né? Em relação a isso. Mas o que é importante é a gente tirar aqui do ensinamento, que vão haver momentos que a gente tem sim que se abnegar de determinadas coisas, tá? Em prol do nosso próximo, tá? No caso desse irmão específico que eu dei testemunho, foi um bem material, mas não necessariamente é isso, tá? Então você tem que ter, a gente precisa ter essa ciência, saber em que ambiente que eu estou transitando, né? Em que ambiente que eu estou, né? Que eu estou aqui com os irmãos para poder, né? Falar determinadas coisas, né? Porque a tua maneira de falar pode escandalizar alguém e prejudicar a fé de alguém. Foi aquilo até que a Brenda te falou uma vez pelo telefone. A gente foi na igreja e o rapaz está pregando e o rapaz 2 vezes falou um palavrão, né? Ficou escandalizado. Aí a Brenda, mãe, você pode falar? Aí eu falei, não, mas ele é crente, mãe. Eu falei, deve ser um convertido. Aí ele, eu tenho 5 anos de igreja. Aí a Brenda, mãe, ele tem 5 anos, ele não é novo convertido. Então, tipo assim, pra ele já é normal. Não é normal. É a mesma coisa, às vezes a pessoa, por exemplo, vai pregar numa igreja muito simples, né? Aí o cara chega lá, vai pregar numa igreja muito simples, ele fala que ele tem um avião, tem um helicóptero, que ele ganha não sei quanto por mês, e tudo isso contando bênçãos que Deus fez. Mas, meu Deus, ele está falando ali com um povo muito simples. E, meu Deus do céu, vai até assustar as pessoas, né? Vai escandalizar. Pô, pelo amor de Deus, o que vai servir para a gente aqui um helicóptero? Para nada, né? Então, assim, tem que ter esse discernimento, tá? Tem que ter esse discernimento. Então, a gente tem que ter essa capacidade de renúncia, irmão, no relacionamento cristão, tá? Eu tenho que ter essa capacidade de renunciar, tá? Eu tenho que saber lidar, né, com as coisas. Então, às vezes, até é interessante, por exemplo, no dia a dia na igreja, você está fazendo, às vezes, um trabalho junto com alguém, né? Então, você está fazendo um trabalho junto com alguém, mas você tem que entender as características daquela pessoa, né? Tem gente que, às vezes, se você é muito ativo, você tem que dar meio um empurrão para aquela pessoa pegar. Tem gente, às vezes, você tem que refriar. Tem gente que você tem que deixar ela à vontade, né? Porque senão ela pode se amuar, se atuar, né? Então, por exemplo, você falou alguma coisa com uma pessoa, você delegou alguma coisa para uma pessoa, né? No meu caso aqui, eu sou pastor da igreja, deleguei uma função aqui para uma pessoa. Tem pessoas que toda hora ela precisa de uma orientação, de uma direção e tal, de uma ajuda. Tem gente que, se você der um pitaco, o pastor me deu essa função, mas está se metendo aqui, pô, então não vai fazer. É melhor que ele faça. Então você tem que saber renunciar até que ponto você vai e você fica, tá, no teu relacionamento cristão. Para quê? Para que você possa viver em comunhão na comunidade. Tem gente que quer lidar com todo mundo do mesmo jeito, irmãos. Não. Isso não existe. Por isso que Jesus falou, tem que ser pronto para ouvir. Exato. Então eu tenho um padrão aqui. Eu tenho, geralmente, pessoas assim, elas são difíceis de se relacionar. Porque ela tem um padrão e todo mundo tem que se enquadrar naquele padrão, irmãos. Quem se enquadra, glória a Deus e aleluia. Quem não se enquadra vai ser conflito. Exatamente, quem não se enquadra vai ser conflito. E essa não é a vontade de Deus. Então eu tenho que saber, que eu tenho que me segurar aqui, tenho que me refrear e tal, tenho que renunciar, eu tenho que agir de tal maneira, de tal forma e tal aqui, não posso, tem que ter sabedoria aqui para não ter problema, ficar tudo bem. Então a gente precisa ter esse discernimento. Isso faz parte da prática do amor cristão. Isso é em casa, é com o filho, entendeu? Você tem 2 filhos, são diferentes. Um é de um jeito, o outro é... Se você criar os meus 2 filhos do mesmo jeito, alguém vai sair com problema. Lá em casa, a gente foi montar a porta do banheiro, aí eu nunca chamo Brenda e Sofia, sempre chamo Brenda, qualquer coisa.
O Breno é mais devagar e eu sou muito agitada. E aí, vira e mexe, sempre tem uma briga na hora. Caramba, Breno, bora, agiliza aí, dá um negócio. Mas se ele fosse igual a mim e metesse a mão, eu ia falar também na mão por quê? Ia ver muita Sim. E o que eu acho legal é que ele fica parado. Mas é, isso Estou aí. esperando você falar. Porque cada um é de um jeito, pô. É isso aí. Se você abrir a mãozinha e olhar aqui, né? Exato, se você você tem 2 filhos, se você tratar os 2 igualmente, um vai ter problema, porque um vai se enquadrar. Aquele tratamento só serve para um, não serve para o outro. Então, eu, por exemplo, minhas 2 filhas, meu Deus, elas são diametralmente diferentes. Uma da outra. Antigamente, né, no princípio do meu casamento, eu dormia numa coberta só, com a fala de ser mãe só, entendeu? Depois ela não aguentou, né? Ela falou que eu enrolo a mãe só. Eu não consigo também, não. Vou tirar esse negócio, vou te dar um, você fica com um, fica com outro. Eu não consigo dormir numa coberta só, eu não consigo dormir agarrado. Não consigo. Mas amém, irmãos. Então vamos lá para a gente fechar aqui. Então é importante essa questão da renúncia. A partir do versículo 14 do capítulo 15, ele vai dar uma explicação. Olha só como Paulo é sábio. Ele vai dar uma explicação aos romanos do porquê que ele não foi em Roma ainda. Tá? Por que ele não foi em Roma? Porque ele não tinha ido até então a essa igreja. Então ele vai dar uma explicação aqui no versículo 20. Tá? Versículo 20 do capítulo 15. Desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Então não havia sido Paulo que inaugurou essa igreja, que fundou essa igreja, certo? Mas essa igreja tem ciência do trabalho de Paulo pelas igrejas no mundo, e Paulo vai dar a eles o que? Uma satisfação. O crente precisa prestar conta da sua vida. Isso é renúncia, tá? Então ele está dando aqui aos irmãos romanos uma satisfação. Olha, eu não fui ter com vocês ainda porque eu tenho sido impedido. Eu queria ir até aí, mas eu não pude ainda ir até aí. Tá? Eu fui para o culto porque eu estava comendo uma Exatamente, né? E aí ele vai até no final aqui, a partir do verso, ele repete depois, no versículo 28, assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, eu irei à Espanha. Então ele está dando satisfações, né? Depois ele pede orações, né, para os irmãos, né? E roga os irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faça, seja bem aceita pelos santos, a fim que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa reenviar convosco. Né? Então ele está dando aqui uma satisfação àquela igreja, tá? Do porquê que ele não havia ido ali ainda. Né? Então ele dá ali ele presta conta para aqueles irmãos, isso é renúncia, para que possa haver um bom relacionamento. E aí ele termina, não é, no capítulo 16, ele termina demonstrando o seu amor através do reconhecimento, né, do trabalho, da dedicação e da fidelidade dos irmãos daquela amada igreja. Né? Então Paulo, ele demonstra o reconhecimento. Irmão, reconhecimento é importante. Né? A gente não pode fazer nada para ganhar reconhecimento, mas quando alguém faz alguma coisa, é importante reconhecer. Né? É muito triste, por exemplo, quando o filho chega para o pai e fala assim: pai, tirei 8 na prova. Aí o pai solta aquela frase clássica: não fez mais do que a sua obrigação. É muito triste ouvir isso, tá? É muito triste, né? Então o reconhecimento é importante, porque quando você reconhece, você está demonstrando para a pessoa que aquilo que ela fez é importante para você. Então Paulo ele vai demonstrar esse amor, amém? Do versículo 1 ao versículo 27, ali demonstrando o reconhecimento pela dedicação e a fidelidade daqueles irmãos. Então ele demonstra o reconhecimento que aqueles irmãos eram hospitaleiros, né?
Então ele vai falar isso a respeito de Febe, né, que é uma diaconisa, que provavelmente é a portadora dessa carta, né? Pastor, peço permissão para me tirar. Tá, mas aconteceu alguma coisa grave? Na sua casa? É. Amém. Depois o irmão fala conosco. Tá bom. Deus abençoe. Então ele vai falar que aqueles irmãos são hospitaleiros, ele vai falar a respeito de Febe, né? Que ela tem hospedado a muitos. Né? Ele vai falar que aqueles irmãos são fiéis cooperadores. No verso 3 e 4 ele vai citar Priscila e Áquila, né? Que são irmãos que cooperavam e deram quase até a sua cabeça ali por causa dele. Depois do verso 6, do trabalho que aqueles irmãos exercem, vai falar sobre Maria, que trabalhou muito por nós, né? Ele vai falar no verso 7 que aqueles irmãos são compassivos, vai falar sobre Andrônico e Júnia, que são dois obreiros que foram companheiros de Paulo ali na prisão, né? E vai falar sobre o compromisso da santificação daquela igreja. Lá no verso 15, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpa, e a todos os santos que com eles estão. Então Paulo ele demonstra o reconhecimento, né? Demonstra o seu amor através do reconhecimento daquela igreja, né? Pelo trabalho que aqueles irmãos ali eles exerciam. Então é muito importante que nós também possamos, né, reconhecer o trabalho exercido pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, né, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos amigos, porque isso é uma maneira também de demonstrar o amor. Então Paulo aqui, né, ele coloca a base para esta igreja, né? É sempre importante quando nós lemos Romanos, e Paulo falando sobre amor, conciliação, companheirismo, é sempre importante não esquecer. Essa igreja é uma igreja mista, formada de judeus e gentios, né? Para nós isso é uma coisa muito tranquila, né? Então hoje a gente tem na igreja um carioca, um paulista, um nordestino, um americano, normal, tranquilo, tudo bem. Mas naquela época, para aquela cultura, não era uma coisa muito simples, né? Porque tinha uma carga cultural, uma carga, me fugiu aqui a palavra agora, uma carga de etnia ali muito grande, né? Daquelas pessoas que eram muito determinantes na maneira de elas serem, né? E isso poderia de alguma forma atrapalhar o relacionamento cristão. Apenas o amor praticado por aquela igreja poderia superar todas essas coisas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar, apresentar a vida do pastor, sua família, né? Tem que sair daqui às pressas. Que Deus tenha misericórdia, não permita que nada de mal tenha acontecido. Em nome de Jesus. Oremos nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos em Ti, de aprendermos da Tua Palavra, Senhor, através desse estudo, Senhor Deus, da carta aos Romanos, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por todas as sextas-feiras que nós estivemos aqui, estudando a Tua Palavra, Senhor, e eu peço a Ti, meu Deus, que cada um dos ensinamentos que nós adquirimos aqui, Senhor, eles sirvam, meu Pai, Senhor Deus, para a nossa vida prática, que nós consigamos, ó Pai querido, trazer, Senhor Deus, cada palavra, cada princípio, cada revelação dada pelo Teu Espírito, meu Pai, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e que nós possamos ser assim melhores para Ti, melhores para a Tua obra, melhores para os nossos irmãos, melhores, ó Pai, para a nossa família, melhores, ó Pai, para a sociedade, Pai querido, que nós estamos inseridos. Eu quero apresentar a Ti agora a vida do pastor Zé Ailton, Senhor. Pai querido, visita o Teu servo, toma o Teu filho em Tuas mãos, tenha misericórdia dele, Pai, da sua família, Senhor. Teu servo tem que sair daqui, Pai amado, com pressa, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor vá à frente do Teu filho, que antes mesmo do Teu servo chegar ali, o Senhor já esteja trabalhando, Senhor, e seja qual for o problema que tenha ali se levantado, o Senhor repreenda, apazigue, Senhor, jogue por terra, e que a Tua paz, Senhor Deus, possa, Pai querido, prevalecer, Senhor Deus, sobre a família e no lar do Teu Filho, meu Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer investida de Satanás, toda e qualquer armadilha, todo e qualquer levante do inimigo, Senhor, que caia por terra, Senhor Deus, e que a graça do Senhor opere ali em favor do Teu Filho e da sua família, e que eles possam, Pai querido, prevalecer sobre toda a luta, toda a dificuldade, meu Pai, e todo problema, em nome de Jesus. Agora nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares, que tenhamos, ó Pai querido, aleluia, uma noite de paz, de bênção na Tua presença.
Senhor amado, que o Senhor nos dê, Pai querido, aleluia, com a tua permissão, um dia de amanhã também abençoado por ti, Senhor. Deus amado, que permitindo, Senhor, possamos estar aqui de volta para o Persevera Ana, que irá acontecer à tarde, meu Pai, culto de louvor, culto de oração, e eu tenho certeza, Pai querido, que será um grande movimento espiritual, Senhor Deus, de busca e de consagração ao Senhor da nossa vida, meu Pai, e para o fortalecimento e edificação da tua igreja. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui presente, que a igreja do Senhor Jesus reunida nesta noite diga amém. Graças a Deus. Precioso pra mim é Jesus. Isso é bom. Chama de Braga, vamos preparar mensagens bíblicas, toda a vida, bom. Aí eu peguei dele lá, aí eu tava com algumas dúvidas. Muito bom, muito bom. Eu nem te dei minhas condolências.